E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O Vasco saiu de São Januário com um empate de 1-1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, resultado que, apesar de não ser o ideal, ainda oferece perspectivas positivas para o time na sequência da competição. O empate foi um reflexo de uma atuação bastante aguerrida e competitiva da equipe, que mostrou uma postura diferente das últimas atuações no Campeonato Brasileiro, nas quais o time sofreu 2 derrotas consecutivas. O confronto contra o Botafogo foi uma verdadeira batalha, com o Vasco se apresentando mais concentrado, focado e com uma disposição muito maior para lutar pelas suas chances. Esse tipo de postura, somado à boa organização no meio de campo e nas divididas, é algo que pode ser fundamental para o jogo de volta, no qual a equipe precisa de uma vitória para garantir a classificação. Embora o placar tenha sido igual, o Vasco teve mais chances de conquistar a vitória. Durante o jogo, a equipe criou várias oportunidades de gol, com destaque para 3 grandes defesas de John, goleiro do Botafogo, além de um chute de Raia no início do segundo tempo, que explodiu no travessão. Essas chances mostram que o time esteve bem no ataque, mas também sofreu com a falta de capricho nas finalizações e um pouco de azar. Se um desses lances tivesse entrado, a história poderia ser bem diferente, e o Vasco sairia de São Januário com uma vantagem confortável para o segundo jogo. O time de Fernando Diniz se comportou melhor do que o Botafogo em campo, mesmo com o gol sofrido logo no começo e a pressão do time rival nos momentos finais da partida. O desempenho individual de alguns jogadores foi um dos pontos mais positivos da partida. Jair, autor do gol do empate, foi eleito o melhor jogador em campo, destacando-se pela sua movimentação e presença no ataque. Além disso, Coutinho fez uma excelente primeira etapa, embora tenha caído de produção no segundo tempo. A grande surpresa foi Cauã Barros, jovem volante de 21 anos, que entrou no time titular no lugar do machucado Tietê. Sua atuação foi bastante sólida, dando mais vitalidade ao meio-campo e transmitindo uma energia contagiante para o restante da equipe. Ele foi fundamental para a intensidade do jogo, mostrando que, apesar de sua pouca experiência, tem potencial para grandes atuações. O gol sofrido no início da partida foi um dos poucos momentos em que o Vasco demonstrou desatenção. Arthur Cabral apareceu livre na área para cabecear um cruzamento de Alex Telles, sem que a defesa vascaína conseguisse evitar a jogada. Léo Jardim, por sua vez, foi surpreendido pela velocidade do lance e acabou não conseguindo evitar o gol. Fernando Diniz, ao analisar o lance, reconheceu a qualidade do cruzamento e da cabeçada, mas também apontou falhas na marcação. A distância de Paulo Henrique em relação ao lateral adversário e a falha de posicionamento de Lucas Freitas e Léo Jardim deixaram espaço para a finalização. Embora a jogada tenha sido bem executada pelo Botafogo, a equipe vascaína deixou a desejar em detalhes cruciais. Apesar de ter saído atrás no placar, o Vasco não se deixou abalar e conseguiu buscar a igualdade com um gol de Jair, que já havia chegado com perigo na primeira etapa, mas teve o chute travado. No início do segundo tempo, o time teve seu melhor momento, com Raia acertando o travessão e Coutinho e Puma Rodrigues também criando chances claras de gol. Esses lances mostraram que o time estava vivo na partida, pressionando o adversário e buscando a virada. No entanto, à medida que o jogo avançava, a equipe foi perdendo fôlego, com as substituições de Nuno Moreira e Coutinho, que estavam visivelmente cansados, o que fez o time perder um pouco da qualidade técnica no meio-campo. Com a entrada de Andrés Gomes e David, o Vasco ganhou em velocidade, mas ainda assim não conseguiu ser tão eficaz nas transições ofensivas. O Botafogo, por sua vez, teve dificuldades em criar grandes oportunidades no segundo tempo. Embora tenha crescido na partida após o desgaste do Vasco, o time adversário não conseguiu levar real perigo ao gol de Léo Jardim, que teve pouco trabalho no restante do confronto. Essa falta de objetividade do Botafogo, somada à pressão do Vasco em certos momentos, mostra que a equipe carioca também sentiu a pressão e não soube aproveitar as fraquezas do time adversário, que teve suas limitações evidentes, especialmente no setor ofensivo. Ao fim da partida, o empate pareceu mais uma oportunidade perdida para o Vasco, que teve momentos de grande superioridade, mas não soube capitalizar essas oportunidades. No entanto, o time mostrou que está em uma trajetória de crescimento e, com ajustes, tem totais condições de reverter o quadro no jogo de volta e garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil. A postura do Vasco durante o jogo foi um dos principais destaques, principalmente pela entrega e pela dedicação de todos os jogadores em campo. O time mostrou que, apesar das dificuldades enfrentadas no Campeonato Brasileiro, está preparado para encarar uma competição de mata-mata com seriedade e comprometimento. A postura defensiva, que vinha sendo um ponto de crítica nos jogos anteriores, foi corrigida, e o time se comportou de forma mais equilibrada, mesmo após o gol sofrido no início da partida.
A pressão alta imposta sobre o Botafogo dificultou bastante a saída de bola do adversário, forçando o time rival a cometer erros e a recuar em muitos momentos. Esse tipo de estratégia foi importante, pois permitiu que o Vasco tivesse o controle do jogo por boa parte do tempo, criando chances e se mantendo no campo ofensivo. No entanto, as finalizações ainda ficaram aquém do necessário, e a equipe vascaína não soube aproveitar as oportunidades criadas, como o chute de raia no travessão, que poderia ter mudado o rumo da partida. Além disso, a desatenção no gol sofrido mostra que o time ainda precisa ajustar alguns detalhes defensivos para não ser punido em situações semelhantes, principalmente quando se trata de bolas aéreas, que foram um ponto vulnerável no jogo. Pensando no confronto de volta, o Vasco terá um grande desafio pela frente, mas também boas chances de superar o Botafogo e avançar para a semifinal. O empate em casa não foi o resultado ideal, mas ainda assim manteve o time vivo na competição. No Nilton Santos, o Vasco precisará ser ainda mais assertivo, corrigir as falhas de posicionamento defensivo e, principalmente, melhorar a precisão nas finalizações, algo que foi uma falha evidente no primeiro jogo. A pressão será grande, e a equipe terá que lidar com a pressão do adversário e da torcida do Botafogo, mas a vantagem de jogar fora de casa também pode ser benéfica, já que o Vasco terá mais liberdade para explorar os espaços e a transição rápida no contra-ataque. Se o time conseguir manter o nível de intensidade e continuar aplicando o bom trabalho coletivo, com destaque para a postura do meio de campo e a organização defensiva, a chance de se classificar para a semifinal estará totalmente ao seu alcance. A experiência adquirida neste primeiro jogo pode ser um fator decisivo, desde que os jogadores e a comissão técnica saibam aprender com os erros e acertos desse confronto e se preparem para um jogo decisivo cheio de exigências. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. A torcida do Vasco, como sempre, acompanhou o jogo com muito fervor, apoiando o time desde o início, principalmente após o gol sofrido. A entrega dos jogadores em campo foi amplamente reconhecida, e a reação rápida para empatar o jogo mostrou que o time estava comprometido em buscar o resultado positivo. Contudo, alguns torcedores ainda ficaram preocupados com a falta de precisão nas finalizações, já que o Vasco teve boas chances que poderiam ter garantido uma vitória. A sensação é de que o time foi superior em campo, mas os erros individuais e a falta de sorte impediram um resultado mais favorável. A confiança na classificação segue alta, mas a torcida espera que o time corrija esses detalhes no jogo de volta. As alterações feitas por Fernando Diniz também geraram discussões entre os torcedores. A entrada de Cauã Barros foi bastante elogiada, com muitos vendo nele a energia que o meio de campo precisava. No entanto, as substituições de Coutinho e Nuno Moreira, que estavam visivelmente cansados, dividiram opiniões. A mudança trouxe mais velocidade com as entradas de Andrés Gomes e David, mas alguns sentiram que o time perdeu um pouco de qualidade técnica, principalmente na manutenção da posse de bola. Mesmo assim, as mudanças estratégicas mostraram que Diniz tem buscado alternativas, e a torcida espera que essas variações possam surtir efeito no jogo decisivo, garantindo a classificação para a próxima fase. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.